Agora nós veremos quando as componentes do vetor é nula. Ou seja, nós temos um vetorzinho aqui, né? Vetor V, cujas componentes dele são A, B e C. E lembra que a reta tem a mesma direção e o mesmo sentido? Vamos colocar aqui uma reta em vermelho, só para relembrar aulas passadas, que essa reta ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido desse vetor V. Agora eu vou apagar aqui. E o que acontece, então, quando uma componente desse vetor V aqui for nula? Então vamos falar que A igual a zero, ou seja, as componentes do vetor V serão 0, B e C, tá? Sendo A nula. Então, primeira coisa que vai acontecer é, esse vetor aqui, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo X. Lembrando o eixo X, eixo Y e eixo Z aqui. Então, quando o x for nulo, isso quer dizer que o vetor tem um ângulo de 90 graus com o eixo x. E o que acontece com a reta nesse caso? Vejamos. Temos aqui, então, se a componente do vetor x é nula, vamos imaginar esse plano aqui, z e y, porque x é nulo, né? Então, nós temos esse plano aqui. Só um minutinho. Só para destacar o plano aqui, vou colocar ele em amarelo. Então, a nossa reta, quando a componente A é nula, o que vai acontecer? Na verdade, temos um outro plano aqui, que é paralelo a esse plano YZ. Então, esse plano aqui é paralelo ao YZ. E o que acontece, então? A reta, ela vai ter a mesma direção de V, o mesmo sentido, só que ela vai ser paralela a esse plano YZ aqui. Notem que esse plano amarelo aqui do fundo é o YZ, né, formado pelos eixos Y e Z, e aqui em azul nós temos o plano paralelo a esse plano YZ. Então a reta vai estar contida nesse plano paralelo YZ. Então o que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. O vetor V, que tem coordenadas 0, B e C, ele vai formar 90 graus com o eixo OX. E a segunda condição, segundo fato, né, que vai acontecer aqui, R, que é essa reta, então a reta R vai ser paralela aos eixos Y, O, Z. E o que vai acontecer, então, quando B for igual a zero? Então, nós teremos aqui um vetor V, cujas componentes serão A, 0 e C. Então, nosso vetorzinho V está aqui, né? Eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, nota-se que o Y é nulo. Então, o vetor V com o eixo Y vai formar um ângulo de 90 graus. Então, V vai ser ortogonal ao eixo OY. E a segunda condição, bom, se não temos a componente Y, então a reta vai ter que ser paralela a esse plano X, formado pelos eixos X e Z. Então, deixa eu fazer o plano aqui. Temos esse plano.
e vamos ter também um plano aqui paralelo, né? Um plano aqui paralelo. Vamos até fazer ele maiorzinho aqui. Faz de conta que é um plano, né? Então, nós vimos lá que o vetor V vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo Y, cuja componente do vetor é nula. E aqui a nossa reta R vai passar aqui paralela, vai ter o mesmo sentido, a mesma direção do vetor V, e ela vai ser paralela ao eixo, ao plano formado pelos eixos X e Z. Então, nós colocamos que R vai ser paralela aos eixos X, origem, Z. Agora, supondo que as componentes do vetor V sejam A, B e 0, ou seja, a componente do eixo Z é nula, o que vai acontecer aqui? Vamos verificar. Primeira coisa, o nosso vetor V, ele formará aqui um ângulo de 90 graus com o eixo Z. Então, o vetor V de componentes A, B e 0, ele vai ser ortogonal ao eixo OZ, né? Que aqui é a origem. Então, X, Y e Z. Bom, se a componente Z é nula, então qual é o plano que forma quando nós tiramos o eixo Z? Opa, forma esse plano aqui entre os eixos Y e X. Então, temos esse plano aqui formado. Estava desenhando com o mouse, por isso ficou ruim aqui. Então, vamos fazer esse plano aqui. E vamos fazer um outro plano aqui, paralelo, então, a esse plano X e Y. Então, o que acontece? Como vocês já podem deduzir, a reta R vai ter a mesma direção, o mesmo sentido do vetor V, só que ela vai estar nesse plano aqui paralelo. Então, R, a reta R, ela vai ser paralela ao plano formado pelos eixos X, origem, Y. Importante frisar que, nesse caso, como ficam as equações de reta? Nesse caso aqui, Z vai ser igual a Z1. E teremos o quê? O plano X e o Y, né, que estão formando plano aqui, a reta vai estar paralela a ele. Então, as equações de reta ficam somente x menos x1 sobre A é igual a y menos y1 sobre B. Retomando o caso anterior, a componente nula era y. Como ficam as equações de retas, então, nesse caso? Y é igual a y1, então x menos x1 sobre A é igual a z menos z1 sobre C. E retomando o primeiro caso, então, voltando lá no slide, a componente A é nula, então temos que x é igual a x1, dessa forma y menos y1 sobre B é igual a z menos z1 sobre C. Então, nesse caso, a equação da reta é somente essas aqui. O que acontece, então, quando duas componentes do vetor
são nulas. Então, por exemplo, nós temos aqui que o vetor V, ele tem componentes, por exemplo, 0, 0 e C. Então, note que ele só tem a componente Z aqui, né? Então, Z, X, e aqui o eixo Y, e aqui nós temos a origem do sistema. Então, o que acontece? Esse vetor Z aqui, ele vai ser paralelo, ou seja, paralelo ou colinear ao eixo Z. E a reta, ela vai ser, R, então, vai ser paralela, da mesma forma, ao vetor V. Vai ter a mesma direção e o mesmo sentido, lembrando que nós não temos coordenada de x nem coordenada de y, temos apenas a cota que é z, ou k, né, como nós chamamos aqui. Então, ele vai ser apenas representada, a reta R será essa daqui, ela vai ser paralela a, então R é paralela ao eixo OZ, e ela tem um ponto A aqui, de coordenadas x1, y1 e z1, né? Lembrando. Como ficam, então, as equações de retas desse caso? Fica x é igual a x1, y igual a y1, e z é igual a z1 mais ct. Ou então, costuma-se dizer também que as equações da reta R é x igual a x1 e y igual a y1. Por quê? Porque C vai variar aqui de acordo com o módulo dessa reta, né? Digamos assim, representando uma reta como um vetor aqui no caso, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse Z varia, né? Varia o quê? A altura dessa reta, ou desse vetor no caso. Então, as equações são apenas essas aqui, ou todas essas, com t variando aqui no parâmetro. Segundo caso aqui, V é igual a 0, B e 0. No caso aqui, a componente em relação a y existe. Mesma coisa, temos aqui um plano, né, eixos x, y, z e a origem do sistema. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vamos supor agora que as componentes de V sejam 0, B e 0. Ou seja, temos apenas y aqui, a componente y desse vetor. Temos os eixos x, y e z e a origem do sistema. Então, o vetor, ele estará aqui, vetor V, cuja componente é apenas o J, né, na verdade, ou Y, podemos colocar aqui J, né, lembrando que é IJK. Então, a reta, ela estará passando aqui. Note que tem a mesma direção e o mesmo sentido de V. Essa reta R, vamos colocar aqui um ponto A qualquer dessa reta, de componente x1, y1 e z1. Né? E aqui nós temos quem? Z1. E aqui nós temos x1. Não é isso? Então, nós podemos escrever a equação dessa reta como sendo x igual a x1 e z igual a z1. Por quê? Porque o y varia.
Agora vamos escrever as componentes do vetor V como sendo 0 para... tem A, 0 para X, 0 para Y. Ou seja, o I existe, o J e o K são nulos. Inserindo aqui o sisteminha, né? X, Y, Z e origem do sistema. Então, o nosso vetor V vai estar apenas aqui no eixo X, que é onde existe a componente, né? Podemos chamar ele de vetor V ou apenas de I. E o que vai acontecer com a reta aqui? Ela vai passar, vai ser também paralela. Quais serão as componentes dela aqui, ó? Y1 e Z1. E qual é a equação? Y é igual a Y1 e Z é igual a Z1. Simples assim. Porque o X, nesse caso, vai variar. Os eixos X, Y e Z, todos eles na mesma origem, também são retas particulares. Também são retas. Então, o eixo OX, esse eixo aqui, ele é uma reta que passa pela origem. Quem é a origem do sistema? 0 para X, 0 para Y e 0 para Z. E ela vai ter a direção do vetor, né? Sabemos que a componente do vetor V qualquer é dada por I, J e K. Nesse caso, esse eixo OX aqui, ele vai ter a direção de quem? De um vetor apenas de um vetor I, porque ele só tem eixo X. Então será I, 0 e 0. Opa, I não, 1, perdão. 1, 0 e 0. Da mesma forma, os outros eixos. E qual seria a equação aqui desse eixo OX? Y igual a 0 e Z igual a 0. Agora vamos supor aqui o eixo OY. A origem do sistema é nulo. Agora queremos saber apenas esse OY aqui, da origem, essa reta OY. Quais seriam, então, o vetor, ele é composto I, J e K, não é isso? Como que a gente podia escrever aqui? Ele teria apenas qual componente? O J, não é verdade? Que corresponde ao Y. Então, nós poderíamos escrever esse vetor aqui como sendo 0, 1 e 0. E o vetor... E essa reta aqui? Opa, perdão que não saiu muito reto, não. Essa reta aqui, OZ. OZ, nós podemos escrever ela como sendo V igual... Aliás, V não. Aqui é I, né? Perdão, aqui é J. Então, aqui é J. E aqui, V não. Então, aqui vai ser K, né? Porque a componente de Z corresponde a K. Então, será 0, 0 e 1. Tá? São retas particulares. Então, vamos a um exemplo. Determinar as equações de reta que passa pelo ponto A, de componentes menos 2, 3 e menos 2, e tem a direção do vetor V de componentes 3i mais 2k. Então, podemos escrever o vetor V, as componentes do vetor V como sendo 3. Notem que não temos o J, então é 0 para J, e 2 para K ou para Z. Então, por y ser igual a 0, não termos o valor dessa componente y ser nulo, nós já sabemos o quê? Que R ela é paralela ao eixo
x, o, z. E o vetor v, na verdade, ele é perpendicular e v é perpendicular ao eixo OY. Bom, e o exercício pede que determinemos aí as equações de retas. Então vamos começar, sabemos que x menos x1 sobre a é igual a... Opa, b não, perdão. É igual a y menos y1 sobre b, que é igual a z menos z1 sobre c. Então, substituindo aqui, quem é o x1? x1 é do ponto A, y1 é do ponto A e o z1 é do ponto A. Então, vamos... E quem é o A, B e o C? Estão aqui, A, B, C. Bom, então, vamos escrever aqui as equações de retas. X menos 2 sobre 3 é igual a y menos 3 sobre o b, que é 0, que é igual a z menos z1, que é o z1, menos 2, sobre a componente do vetor v, sobre a componente k do vetor v, que é 2. Então, dessa forma, nós temos aqui x mais 2 sobre 3 é igual a z mais 2 sobre 2. Note, porém, que temos uma indeterminação aqui. E podemos falar que isso daqui é apenas y igual a 3. Dessa forma, temos as equações de retas, conforme solicita o exercício. Seguindo então para o segundo exemplo, estabelecer as equações de reta que passa pelo ponto A, 1, 0, 9 e B, 4, 8 e 9. Então, sabemos que o vetor V ele é igual ao vetor AB, que é igual a B menos A. Então, dessa forma, nós temos para a componente x, B menos A, 4 menos 1. Componente y desse vetor v será 8 menos 0 e z será 9 menos 9. Então, aqui é 0, 8 e 3. Então, podemos escrever o vetor v com componentes 3, 8 e 0. Notem que o eixo z é nulo. Então, o que nós sabemos? Que v é ortogonal, forma um ângulo de 90 graus com o eixo Z e que a reta R ela vai ser paralela ao eixo XOY. Então, nós podemos escrever as equações de reta como sendo... aqui nós temos x1, y1 e z1. Então, x menos x1 sobre A é igual a y menos y1 sobre B, que é igual a z menos z1 sobre C. Então, x menos 1 sobre a componente A desse vetor, que é 3, é igual a y menos 0, vamos deixar apenas y, sobre B, 8, que é igual a z menos 9 sobre 0. Podemos falar que as equações de retas, então aqui z igual a 9 e x menos 1 sobre 3 é igual a y sobre 8. E assim terminamos de escrever aí as equações de retas. Terceiro exemplo, determinar as equações de reta que passa pelo ponto A. Então, nós temos aqui x1, y1 e z1, lembrando, né? E tem a direção do vetor v, 2i. Então, v, as componentes do vetor v, nós podemos escrever como sendo 2, 0 e 0. Olha só, temos dois zeros aqui.
Isso quer dizer que o vetor v vai ser paralelo apenas ao eixo x, não é isso? E, dessa forma, as equações vão ser y igual a 3 e z igual a menos 2. Para você que não se lembra por quê, então vamos provar aqui. X menos x1 sobre A é igual a y menos y1 sobre B, que é igual a z menos e1 sobre C. Estou falando tanto dessa equação aqui em sala de aula, ou seja, em nossas aulas, que acho que já deu para decorar, né, turma? Então vamos lá. Quem é o x? É o x mesmo. x1 menos 0 sobre a, que é 2. É igual a y menos y1 menos 3 sobre b, que é 0. Que é igual a z menos e1, que é o z1, menos menos 2, sobre c, que é 0. Então, dessa forma, nós temos x sobre 2, que isso daqui significa que x é igual a x1 mais at, né? Então, eu posso considerar essa daqui também, ou simplesmente essas duas aqui, y igual a 3 e z igual a menos 2, isolando aqui, y menos 3 igual a 0, y então igual a 3, z mais 2 igual a 0, z então igual a menos 2. Ou posso considerar apenas essa daqui, por quê? Por causa dos eixos, lembram-se disso? X, y e z. Aqui temos a origem do sistema, nosso vetorzinho está aqui, ó, está no eixo x, né? Vetor v aqui. Então, nós temos, de fato, uma coordenada z e a outra y, por onde passam aqui, onde passa a reta R paralela a esse vetor v aqui.